Boa noite, a paz, pode se sentar, vocês estão bem? Amém. Certa vez eu ouvi a história de um pastor, que ele foi chamado para uma grande conferência em Oklahoma, para falar o segredo da mega igreja que ele tem. Milhares de pessoas estiveram nessa conferência para saber o que esse pastor fez, quais eram as estratégias para que ele tivesse uma igreja tão forte, tão bonita, tão avivada. E durante o discurso dele, engrandecendo o nome do Senhor, o segredo que ele dizia de tudo isso era: eu oro e obedeço. E ele estava sempre glorificando o nome do Senhor e voltando para a frase: eu oro e obedeço. Até que um dos líderes, um pastor que viajou quilômetros, ficou muito revoltado e foi falar com ele: como assim? Como assim? Ele viajou quilômetros, ele gastou dinheiro para estar naquele lugar, assim como os outros líderes. E de repente ele chega e escuta: eu oro e obedeço. Esse é o meu segredo. Tem alguma coisa por trás que esse líder não quer, que esse pastor não quer comentar. Não é possível. A gente viajou tudo isso para ouvir eu oro e obedeço. O que as pessoas não entendem até hoje e em todas as coisas é que a receita é simples. Às vezes a gente busca técnicas, a gente busca saber as estratégias. Que curso será que foi feito? O que será que foi realizado? Tem alguma coisa. Quando na realidade a receita ela é bem antiga. E Deus deu essa receita para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Essa é a receita infalível para você ter sucesso na sua vida, para você ser abençoado. Parece que foi ontem que a gente estava aqui no culto da virada, apresentando o nosso ano da minha missão. Aqui dobramos o joelho, adoramos ao Senhor, oramos entregando o ano. E nós já estamos em novembro. E nós vamos fazer isso de novo, amém? Na virada nós vamos estar aqui apresentando 2023 diante do Senhor. Mas eu orei no culto da virada, eu oro na minha casa, eu oro nos cultos aqui. E talvez você esteja se perguntando: as coisas ainda não aconteceram. O que eu pedi ainda não aconteceu. Não aconteceu aquilo que eu esperava esse ano, aquilo que eu entreguei no altar do Senhor. E você está orando. Mas a oração vem acompanhada da obediência. Fiz um trocadilho aqui. Sem oração ninguém obedece. Ninguém obedece sem oração. A gente não obedece porque quer obedecer. A gente ora e sente o desejo de fazer a vontade de Deus. E Ele é tão bom, irmãos, porque quando você diz sim, eu quero fazer a sua vontade, sim, eu quero obedecer, o Espírito Santo te ajuda a obedecer. De manhã eu me lembrei que quando o Senhor falou comigo para eu largar a minha vida em São Paulo, o meu trabalho, a minha profissão, para vir para cá, no começo eu fiquei ansiosa com tudo isso. Mas Ele foi tirando o desejo do meu coração. Eu estava num processo de uma enfermidade. Eu fiquei 3 meses enferma numa cama. E quando Deus falou isso comigo, eu falei: Senhor, então me ajuda a te obedecer. E quando eu cheguei em São Paulo de novo, 3 meses depois, para voltar para o meu trabalho, para voltar para o meu apartamento, nada fazia sentido mais para mim. Eu liguei para o pastor e disse: eu não quero mais ficar aqui. Aqui não é mais para mim. Mas eu tive que esperar o tempo de Deus. Deus disse: espera. Eu te dei o comando, mas agora eu vou te dizer quando isso vai acontecer. Aí que o processo é mais difícil. Mas quando você diz sim, eu quero te obedecer, eu quero fazer a sua vontade, eu quero que o Senhor se agrade de mim,
O próprio Espírito Santo te ajuda a renunciar, te ajuda a deixar o pecado, te ajuda a deixar uma vida de pecado, te ajuda a renunciar a um relacionamento que não agrada ao Senhor. O próprio Espírito, nada é pela nossa força e nem pela nossa vontade. Por isso que a oração é a comunhão que ele falou para Abraão. Tenha comunhão, tenha uma vida de comunhão comigo e me obedeça em tudo. Porque quem tem comunhão com Deus, obedece, porque o Espírito Santo ajuda. Na sequência veio o pastor, Deus falando com ele, que ele deixaria. E Deus foi tirando do coração dele o desejo de estar na TV. Foram 9 meses sofrendo, estando num lugar que não fazia mais sentido. Quando você diz, eu quero fazer a sua vontade, parece que as coisas começam a não fazer mais sentido na sua vida. Essa vida que você está, o Espírito Santo começa a te incomodar e ele te ajuda e te capacita. O difícil não foi deixar, foi depois entender a vontade de Deus. Foram anos até chegar aqui na igreja. A gente não imaginava o pastoreio. Então Deus, ele foi por livros, palestras, e ele foi afunilando até que falou cara a cara o que ele tinha para nós. E glória a Deus por isso. Há benefício na obediência. A gente tem uma vida no centro da vontade de Deus. Então às vezes você está aí falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Só fala, eu quero obedecer. Mas não adianta querer obedecer sem conversar com o seu pai. Você precisa orar e obedecer. Aquele homem não conseguia explicar. E quando milagre não tem explicação, gente. Não adianta a gente querer, olha, a gente faz assim, ó. A gente pega, a gente faz assim. Não tem. Você conversa com Deus e Deus fala para você o que você tem que fazer. E você fala, sim, eu faço. O Espírito Santo vem e te ajuda a fazer. É simples. É difícil, mas é simples. Muitas pessoas vão olhar para você quando você se decidir por isso e dizer, o que será que ela fez? Tem alguma coisa por trás disso. Ela não está querendo contar. Por quê? Ela não amava mais o marido dela. Ela estava com planos de deixar a família dela. Ela ia se separar. Ela não queria mais saber, mas agora eles estão em love. Eles estão na igreja, eles estão juntinhos, eles estão... tem alguma coisa por trás. É fachada. Só pode ser fachada. A pessoa olha aquele homem que faliu. E olha, ele está de novo, começando de novo. E a mão do Senhor, como o pastor pregou, a mão, o favor de Deus está sobre aquele que quer obedecer. E aí as pessoas olham, tem alguma coisa aí. Está fazendo empréstimo, está querendo mostrar que está tudo bem, mas tem alguma coisa por trás. As pessoas olham aquela mulher, aquela moça, ou aquele moço, que está esperando alguém no Senhor, e que muitas vezes fica quietinho, não se mistura, e fala lá, é boba, é bobo, não se envolve, não se enturma. Vai ficar solteira, vai ficar solteiro. E aí vê programando o casamento. E fala, não é possível. Deve ter laçado, puxado, deve ter feito alguma coisa. Tem alguma coisa por trás. Quem ora e obedece, vive o milagre de Deus. E milagre de Deus, a gente não se explica, a gente vive. Então, se você está olhando para a sua vida e dizendo, ainda não aconteceu, pergunta para Deus o que está faltando. Talvez nem tudo que Ele pediu para você fazer, você fez. Nós conversamos com muitas pessoas que estão vivendo no centro da vontade de Deus, que se entregaram realmente, que disseram, tá bom Deus, eu quero viver a sua vontade, que abriram mão, que renunciaram, que estão testemunhando, que estão vivendo a bênção de Deus. Mas outra parte, arrumando desculpas, porque de verdade a gente pode arrumar desculpa para tudo. Desculpa para não estar na igreja, desculpa para não orar, desculpa para não obedecer, desculpas, porque a gente quer justificar aquilo que a gente não quer fazer. Aí é uma coisa que todos nós temos que policiar. As desculpas nos afastam daquilo que Deus tem para nós, porque a gente justifica e fica bem.
eu estou justificando, mas no fundo, Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe quem coloca Ele em primeiro lugar ou não. É difícil, mas o Espírito Santo nos ajuda. Essa palavra não é uma palavra dura, porque você não pode fazer nada sozinho. A Bíblia diz que, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Ele foi e deixou o Espírito Santo em nós, que é a presença dele. É a presença de Deus em nós, nos capacitando, nos ajudando, nos consolando, nos encorajando. Meu Deus. Tem algo por trás realmente dos milagres. Oração e obediência. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus obedece à voz do Senhor. Que você pergunte para o Senhor, que você seja corajoso, corajosa. Como essa palavra tem permeado o altar. Que você seja corajoso, corajosa, para fazer a oração corajosa. De dizer, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero fazer a sua vontade, me ajuda. E o próprio Espírito vai tirando os desejos do seu coração. Ele vai te ajudando. Porque Ele sabe quem realmente quer e quem realmente não quer. Agora, para você que está orando, que está obedecendo, que está na presença do Senhor, mas que ainda não aconteceu aquilo que você espera. Se está alinhado, como nós vamos entrar o mês que vem. Se está alinhado, se você está pedindo alguma coisa que está dentro dos princípios de Deus, só descansa. Porque tem a ver com o tempo de Deus. Abraão viveu isso na pele. Ele teve que esperar o cumprimento de todas as promessas que se cumpriram. Isaac veio e toda a nação de Israel. E hoje nós somos o quê? Descendentes de Abraão. O pai da fé. Todas as promessas que estão dentro dos princípios de Deus, elas vão se cumprir. Se não aconteceram, é porque ainda não é o tempo. Continua firme, orando, obedecendo ao Senhor, que quando menos você esperar, você vai ter um milagre para testemunhar. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Realmente, Jesus, sem Ti nada podemos fazer. Por isso pedimos que o Senhor venha nos ajudar dia após dia, a reconhecermos todos os dias a Sua voz, a andarmos no Teu caminho e a obedecermos os Seus comandos. O Senhor sabe cada um aqui o que precisa ser feito. Que o Senhor ajude cada um aqui a se posicionar, a sair do muro, a se decidir. Que eles não tenham medo, porque o Senhor estará com eles o tempo todo, assim como o Senhor está com a gente. Nos ajuda a Te obedecer. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade. Não há nada melhor do que viver no centro da Tua vontade. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Mas nós só vamos experimentar esse centro da vontade do Senhor quando nós estivermos alinhados à Tua vontade. Por isso eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus que capacita, que ajuda, que nos impulsiona, Pai. Ajuda cada um aqui. Não permita que eles tenham medo, mas que eles sejam corajosos no Senhor, para que eles possam viver o inexplicável milagre do Senhor. E que mesmo que as pessoas olhem e não acreditem ou fiquem bravas, porque não temos explicação para as coisas que o Senhor faz, elas vão ter que reconhecer a nossa mudança e a promessa do Senhor se cumprindo na nossa vida. Por isso eu já Te agradeço por tudo, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.